pessoal, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como investir em renda fixa em dólar. Neste momento eu estou mostrando a tela do meu computador. Primeiramente eu vou mostrar para vocês duas formas de investir em renda fixa dolarizada. Através do Brasil, através dos fundos de investimento de uma corretora brasileira, e depois vou mostrar para vocês como investir em renda fixa dolarizada através de ETFs, comprando esses ETFs numa corretora americana nos Estados Unidos. Vamos começar primeiro pelos fundos aqui do Brasil. Vou começar falando primeiramente do meu fundo favorito, que é o fundo Western Asset Macro Opportunities Classe Dollar. Ele é um fundo que ele compra bonds internacionais de vários países do mundo. Principalmente a maior parte desses bonds estão em dólares, mas também tem algumas outras moedas. É um fundo global. Ele só investe em renda fixa internacional. Se vocês puderem ver aí na tela, o gráfico dele dos últimos 12 meses, ele está rendendo 46,87%. É um fundo que, obviamente, o que mais ajudou esse fundo foi a valorização do dólar. Como esse fundo, você ganha, ao investir nele, você ganha a variação dos títulos da carteira, os títulos de renda fixa internacional, mais a variação do dólar contra o real. É um fundo que, na minha opinião, entre os fundos de bonds internacionais que o mercado brasileiro oferece para o investidor, eu acredito que é um dos melhores. Eu particularmente invisto nesse fundo, gosto muito. Ele é um fundo que o mínimo para investir nele na primeira aplicação é R$1.000. O mínimo para as aplicações adicionais é R$100. Os dias para conversão da aplicação é D+1. Já o resgate é em D+5, né, que é D+1 para a conversão do resgate, mas D+4 para o pagamento. O mínimo para fazer resgate é R$100 e o saldo mínimo de permanência é R$500. As taxas de administração é de 1%, ele não cobra a taxa de performance. Esse fundo está disponível em várias plataformas de investimento, como Orama, BTG Pactual Digital e muitas outras. Outro fundo que eu também quero comentar com vocês é o fundo da PINCO, que é o PINCO Income Dollar, que ele faz praticamente a mesma coisa que o fundo da Western, que ele investe em bonds internacionais, em moeda estrangeira. É um fundo dolarizado, então se o dólar, da mesma forma que o Western Asset, o fundo da PINCO também, se o dólar sobe, o fundo sobe, se o dólar cai, o fundo também cai, porque são títulos de renda fixa em moeda estrangeira. Então ele é muito afetado pela taxa de câmbio. Então a rentabilidade dos fundos, né, dos bonds, né, em que esse fundo investe, mas a variação do câmbio. Nos últimos 12 meses esse fundo rendeu aí 38,76%, ele rendeu um pouco menos que o fundo da Western, que rendeu 46,87%. É um fundo muito bom também. Ele é um fundo que a aplicação mínima dele é R$25.000 e o mínimo para as aplicações adicionais é R$5.000. O resgate, a taxa mínima de permanência é de 10.000 e o mínimo para resgate é livre, pode ser qualquer valor. A taxa de administração é de 0,93%. A quantidade de dias por resgate é de D+5, sendo D+1 para a conversão do resgate e D+5 para o pagamento do resgate. No caso, D+6, né, porque tem que somar a da conversão. Então é D+1, D+5, D+6. Outra alternativa nas corretoras aqui do Brasil é o Vitrio Bonds USD, que ele também compra bonds, né, títulos de renda fixa internacional em dólar, só que esse, diferente dos dois primeiros, do Western e do PINCO, ele investe somente em títulos de renda fixa de empresas e do governo brasileiro, porém em dólares, ou seja, ele compra no exterior títulos de dívida de grandes empresas brasileiras, como por exemplo Vale, Itaú, Petrobras, só que em dólar. E também títulos do governo brasileiro em dólares. Ele não investe em títulos de outros países ou outras empresas estrangeiras. É somente de empresas brasileiras, porém em dólar. O valor mínimo para se investir nesse fundo é R$5.000. A taxa de administração é 0,9% ao ano
tem uma taxa de performance de 10% do que exceder esse índice, que é o Treasury Short Bond Index, mais 2%. Esse é um fundo que ele leva 10 dias corridos até a cotização, mais 2 dias úteis para o pagamento. É a política deste fundo. Ele é um fundo que ele está todo alocado em bons títulos de dívida emitidos pelo governo e empresas brasileiras no exterior, como eu disse anteriormente. A movimentação mínima é R$100, o saldo mínimo de permanência também é R$100. É um fundo que ele só está disponível na plataforma da Vitrio. Outra coisa interessante. Eu olhei aqui nesse site, o Mais Retorno, que é um site que eu acho muito interessante para comparar fundos de investimento aqui no Brasil, e eu comparei esses 3 fundos, né, o da Western, o da Pinco e o da Vitrio. Como vocês podem ver, no período de 4 de maio deste ano até o dia 25 de agosto, o da Western rendeu 11,12%, o da Pinco rendeu 7%, 7,03%, e o Vitrio Bonds 3,63%. Aqui também tem outros dados sobre eles. Tem que levar em conta que o da Vitrio, por tratar-se de um fundo novo, relativamente novo, não dá para fazer uma comparação maior. Se a gente tirar aqui da comparação o da Vitrio, vocês podem ver a comparação de 27 de fevereiro de 2019 até 25 de agosto, a comparação entre o Western e o Pinco. Eu acho até mais justo fazer uma comparação somente entre o Western e o Pinco, porque ambos investem em bonds internacionais de diversos países, investe em bonds de outros países, diferente do Vitrio, que só investe em bonds em dólares de empresas e do governo brasileiro. Se compararmos só esses 2 fundos, de fevereiro de 2019 até agora, eles renderam quase 65% o fundo da Western e quase 56% o fundo da Pinco. É um fundo que, se olharmos aqui a rentabilidade entre os dois, eu particularmente entre esses dois, eu gosto mais do fundo da Western, mas o fundo da Pinco é muito bom também. Agora, se o investidor quiser investir diretamente no exterior, em renda fixa, usando uma corretora americana, tem a possibilidade de abrir uma conta na Passfolio ou na Avenue, ou até mesmo na corretora eToro. Eu estou aqui com a tela aberta da Avenue para mostrar para vocês. Aqui temos 3 ETFs que eu separei para vocês de renda fixa nos Estados Unidos. O primeiro que eu vou comentar com vocês é o EMB. Ele é um ETF que investe basicamente em fundos, ou melhor, em bonds de países emergentes. Por exemplo, o EMB ele investe em títulos de dívida externa de países emergentes em dólares, e os títulos eles podem ser tanto pré-fixado como pós-fixado. Ele é um ETF de renda fixa mais para o médio e longo prazo. Ele é um pouco mais arriscado porque ele está mais exposto aos países emergentes, como México, Brasil, Indonésia e etc. Depois, além desse, dos 3 que eu estou passando aqui para vocês, é o que mais tem risco. Depois nós temos o AGG. O AGG ele é um ele é um ETF mais moderado. Ele investe em títulos de dívida com grau de investimento. Por isso ele tem uma volatilidade um pouco menor que o EMB. Porém, ele rende menos também, já que o risco é menor, ele também rende menos. E o terceiro que eu quero mostrar para vocês é o SHV. Esse é muito similar ao Tesouro Selic aqui do Brasil, só que ele é em dólar. Ele acompanha a taxa de juros do Tesouro Americano. Ele é muito seguro, ele não, digamos assim, ele é como o Tesouro Selic mesmo, ele não tem aquele risco que tem os 2 primeiros que eu mostrei para vocês. Ele rende muito pouco, dos 3 é o que menos rende, é muito similar ao Tesouro Selic, ele rende muito pouco. Porém, por estar sendo em dólar, você tem a proteção cambial. Diferente de um Tesouro Selic que você está investindo em reais e você, caso o dólar suba, o seu valor em dólares, você está perdendo em dólar.
Então, para aquele dinheiro que vocês possuem em dólar, para ele não ficar parado, que digamos assim, o seu fundo de emergência em dólares, o ideal é investir ele no ETF SHV. E, bem, pessoal, é isso daí dos ETFs americanos que eu achei que é mais interessante, são esses três aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e deixem nos comentários o que vocês estão achando do canal. Tchau, tchau, pessoal!